Fala nação, seja muito bem-vindo ao canal Fla Notícias e vamos às últimas informações do time do Flamengo e quero aproveitar e deixar os créditos para o canal Vene Casagrande, SBT Esportes e Jovem Pan Esportes. Muito obrigado, vamos aos vídeos. Agora vamos para o assunto principal desse vídeo. Marinho não é mais jogador do Flamengo. Ele canetou a rescisão de contrato e disse adeus. Pois é, disse adeus e vai se apresentar ao Fortaleza nos próximos dias. A informação que eu tenho, muita gente vai me perguntar, Vene, o Flamengo vai pagar algo ele? Não, não vai. A informação que eu tenho é o seguinte, foi uma rescisão amigável, botei isso até no meu Twitter, no meu Instagram, @Vene Casagrande, nas duas redes sociais lá. Foi uma rescisão amigável. Assim, o atacante recebe apenas salário de junho integral, mais verbas rescisórias normais. O que são verbas rescisórias? 13º proporcional ele vai receber, férias proporcionais ele também vai receber e multa de 20% do FGTS ele também vai receber. Então, o que o Flamengo vai pagar ele? Apenas os 11 dias que ele não trabalhou em junho, porque o Flamengo vai pagar o salário de junho de maneira integral. A gente está no dia 19. Então são 11 dias aí que o Flamengo vai pagar. Apenas isso. O salário de julho o Flamengo não vai pagar. O salário de julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 6 meses aí. Se a gente multiplicar uma conta rápida aqui, ele ganhava 650 mil por mês. 650 mil vezes 6, o Flamengo vai economizar aí pelo menos 3 milhões e 900 mil reais. Eu digo pelo menos porque ele tinha 13º, outros valores ali, outros impostos. Então bota aí, uma economia de pelo menos 4 milhões de reais que o Flamengo vai ter. Além disso, o Fortaleza ainda vai pagar ao Flamengo 400 mil dólares. Dá cerca aí de 2 milhões de reais pela liberação imediata do jogador. Gente, um grande negócio. Um grande negócio. E eu não sei o que deu na cabeça dos dirigentes do Fortaleza em oferecer o seguinte contrato ao Marinho. Contrato firmado entre Marinho e Fortaleza. 30 meses de contrato, ou seja, até o fim de 2025. 5 milhões em luvas, que serão diluídas durante o salário, além de 500 mil reais de salário. Eu não sei da onde tiraram que o Marinho vale isso tudo nesse momento. É um jogador desvalorizado, fez 60 jogos com a camisa do Flamengo. Desses 60 jogos, nenhuma foi excepcional, longe disso, muito pelo contrário. O jogador que estava sendo afastado. Mas, se a diretoria do Fortaleza entende que o jogador vale isso, vai pagar. O meu ponto é o seguinte, a diretoria do Flamengo foi muito bem aqui na condução dessa situação envolvendo o Marinho. Bateu o pé, disse que não liberaria. Marinho, se você quiser ir embora, a gente não vai pagar nada. Caso contrário, você vai ficar aí sem oportunidade, sem jogar. Quando foi necessário, afastou o jogador e aplicou uma multa. Acho que a diretoria do Flamengo foi muito bem em todos os sentidos na situação envolvendo o Marinho. E repito, o Marinho só foi afastado, multado, por ironia do destino, por ser o Sampaoli, um treinador que considerava muito o Marinho, dos tempos de Santos, trabalharam juntos. Se o Marinho tivesse feito o que fez com um treinador que ele nunca tivesse trabalhado, talvez isso nada teria acontecido. Uma conversa ali iria resolver. Mas o Sampaoli ficou decepcionado. A palavra utilizada lá no Flamengo foi essa. O Sampaoli ficou decepcionado com o Marinho. Mas agora, Marinho, é página virada, a rescisão contratual foi assinada, o Flamengo vai economizar um grande valor e ainda vai receber 400 mil dólares, cerca de 2 milhões de reais, pela liberação imediata. E vida que segue. Boa sorte ao Marinho, lá no Fortaleza, que ele consiga fazer os jogos, boas partidas, boas exibições, e a vida precisa seguir para o Marinho, para o Flamengo, e vai seguir, não tem jeito. É um jogador que não iria ser mais utilizado, e agora também chegou o Luiz Araújo para essa posição. Então, vida que segue, Marinho agora não é mais atleta do Flamengo. Mauro César Pereira, Gabigol de volta, hein? Semana passada o Flamengo completou sua primeira semana cheia de treinamentos desde a chegada do Jorge Sampaoli, hein? Baita aí oportunidade pro Sampaoli, data FIFA. O Flamengo teve dois dias de folga, é bom deixar isso claro. E o treinador comandou diversas dinâmicas e exigiu bastante dos jogadores na parte física,
para a equipe voltar na ponta dos cascos, que é aquilo, né? Que você já falou várias vezes. O Sampaoli gosta de time intenso, tem que correr, tem que marcar. O Gabigol não chegou a vir a campo com os companheiros nenhuma vez durante o período. Porém, o camisa 10 segue a programação do departamento médico para entrar nessa semana zerado das dores originadas pela lesão no quadríceps esquerdo, é na coxa, né? Na coxa esquerda, sofrida na vitória por 2-0 sobre o Fluminense. Ou seja, desde o dia 1º de junho fora, o Gabigol, ele ficou fora contra o Vasco e contra o Racing, voltou na vitória por 3-0 sobre o Grêmio no último domingo, participou de apenas 45 minutos, também por orientação do departamento médico. Agora, não treinou hoje. É a informação de que o Gabigol não treinou hoje. Mas vai voltar, Mauro? Pelas informações que você tem, provavelmente agora ele já está voltando aí. Tem 2 jogos essa semana, quinta em Bragança e domingo em Santos. Pode ser que não jogue de saída na quinta e jogue contra o Santos no domingo, né? Aí o São Paulo vai ter que definir durante a semana aí a condição física do jogador e administrar, né? Ele joga o Pedro, joga ele vai alternar aí os jogadores. Eu acredito que um começa o jogo, o outro começa outro jogo. No jogo contra o Grêmio, cada um jogou metade, né? Eu acho que vai ser por aí. A grande questão é, assim, o time está 10 jogos sem perder, não teve 10 jogos bons, teve jogos ruins no meio aí também, né? Mas está num momento importante. Agora, depois de uma sequência de jogos no Rio, né? Teve o jogo com o Mando do Flamengo, teve o jogo contra o Vasco, contra o Fluminense, então acabou de ser uma sequência no Rio. Agora são 2 jogos fora de casa, 2 jogos em São Paulo, né? Bragança Paulista com o Red Bull Bragantino quinta-feira à noite e domingo à tarde contra o Santos na Vila Belmiro. E esses 2 jogos são jogos importantes para o time mostrar o que pretende mesmo no campeonato. Depois vai ter pela frente o glorioso Alcas, né? Para garantir a sua vaga na Libertadores. E provavelmente vai ser o vice deve ser o segundo colocado da chave. Mas acho que são jogos importantes, porque são jogos fora de casa, contra o Bragantino, onde o Flamengo não costuma sair bem, e depois visitando o Santos. Tem ido bem contra o Santos, tem vencido jogos, inclusive na Vila, nos últimos anos, conseguiu bons resultados lá. Mas acho que essa é uma semana bem importante depois dessa parada, né? Porque cria uma expectativa do que o time vai apresentar depois de ter parado e treinado durante esse tempo todo. E outra, né, Mauro? Diante do que a gente leu da entrevista do Sampaoli aqui ontem, diante do que a gente viu na entrevista pra Flá TV, né? Ele falando que quer futebol, que ele não entende como o jogador que chuta a bola pra lateral é aplaudido em estádio, que ele acha que o respeito ao futebol é você ter a posse de bola, que o torcedor tem que comemorar posse de bola, toque de bola e não chutão. Diante de todas essas declarações, dá pra gente esperar uma evolução desse Flamengo do Sampaoli com essa semana cheia? Ou é muito pouco? Porque pela primeira vez ele teve uma semana cheia. A gente sabe que ele é um cara que prega o toque de bola, a posse de bola. Dá pra gente esperar um Flamengo melhor ainda, que o Flamengo vem de uma boa fase. Dá pra gente esperar um Flamengo jogando mais bonito depois dessa semana ou é muito pouco? Eu acho que dá para esperar o Flamengo jogando com uma melhor condição física para executar aquilo que ele pretende. Mais intensidade, né? É a palavra que você diz que... Acho que é o time mais inteiro, né? Eu imagino que isso dê para esperar. O time mais inteiro para poder executar o que ele pretende em campo, né? Que depende muito da parte física. E também sem o desgaste da sequência de jogos, né? O próprio jogo contra o Grêmio foi depois de um jogo com o Racing, antes do jogo com o Racing, jogo com o Vasco, do Vasco teve o Fluminense, antes do Cruzeiro. Todos numa sequência muito intensa. Foram 15 dias aí, Cruzeiro, Fluminense, Vasco, Racing e Grêmio. 5 jogos em 15 dias. Então, acho que dá para esperar um time mais em condições melhores, né? Fisicamente. Consequentemente, tecnicamente, pode se apresentar melhor. Bruno. Pode ter essa evolução. São Paulo, pela primeira vez, vai trabalhar com o time. Na parte física, sem dúvida, era necessário para todo mundo. Vamos ver algumas ideias. O Sampaoli é uma curiosidade, não é que ele seja obrigado a fazer isso nem que vai fazer, é uma maneira que ele está vendo o time taticamente, também pelas questões físicas dos atletas isso. Mas ele nunca iniciou com a Arrascaeta, Gabigol e Pedro juntos, nenhum jogo. Porque a Arrascaeta também machucou, o Gabigol machucou, o Pedro machucou, todos tiveram problemas. Aí, e tenho dúvida, né, qual é a ideia dele, porque eu acho que ele vê o Arrascaeta mais como um segundo atacante do que exatamente um meio-campista ali, para preencher o espaço, né, um armador, mas jogando mais perto lá do ataque, não para preencher o meio, né? Então isso a gente vai ver depois, mas é um detalhe. Mas o que importa é que o Flamengo, mesmo sem jogar o que pode, né? O Flamengo ainda muito irregular nas atuações, apesar de estar numa sequência de bons resultados, ele está vivo nas 3 competições que interessa. Até na questão do calendário que a gente já falou aqui, até uma parte do ano tem muita coisa assim que vale muito pouco.
Só que se você perde, vira um inferno. Né? Aí você perde a Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, Estadual, coisas que valem muito pouco. Eu discordo só do Mundial. O Mundial eu tenho uma opinião que vale pra caramba pro time brasileiro, porque poucos vão conseguir ganhar nos próximos anos. Eu acho que ali a missão era chegar na final, aí realmente não cumpriu. Ele perdeu o Al-Hilal num início de temporada, aí a gente pode discutir o tempo de férias, um monte de coisa. Mas ali houve um fracasso. Mas eu acho que o sucesso ali não seria nem ganhar do Real Madrid, seria chegar na final. Chegou na final, missão cumprida. Né? Desde que não seja massacrado na final, né? Que faça uma final digna. Mas o que vale, né? O que vai determinar o ano do Flamengo foi bom ou foi ruim? Quando a gente estiver lá em dezembro discutindo o ano dos clubes. É o que ele está jogando agora. É o brasileiro, é a Libertadores, é a Copa do Brasil. E ele está vivo em todos, inclusive no brasileiro. Coisa que eu já falei aqui algumas vezes, que eu achava um absurdo o Flamengo, nos últimos anos, nem ter conseguido disputar o título brasileiro. Isso, para mim, mostrava mais que tinha problemas na gestão de futebol, que ainda existem, claro, que o Flamengo e o Palmeiras, com o potencial que tem, eles vão mostrar isso disputando no título brasileiro. Nas Copas, claro que é ótimo ganhar a Libertadores e ganhar a Copa do Brasil, e eles têm esse objetivo, mas às vezes você fica sujeito a um pouco mais da sorte do azar. No brasileiro, não. E nos últimos 2 anos o Flamengo nem disputou. E esse ano, mesmo com bagunça, com confusão e troca de técnico e mais o que ele está, a 3 pontos do Palmeiras, que eu vejo como o grande adversário, e a 5 do líder. Ele está vivo no brasileiro. Então ele sobrevive no brasileiro, na disputa pelo título, que é o que o Flamengo tem que mirar. Ele está nessa disputa, ele está... Pelo menos ele não saiu da disputa, né? Que ainda é início, mas em 10 rodadas você pode sair da disputa. Se ele tivesse a 10 pontos do Palmeiras, aí já era, não ia pegar mais. Ele tá vivo. E Copa do Brasil, ele pegou um Fluminense que era difícil e passou, tá vivo, tá entre os 8. E Libertadores foi mal. Foi mal. É porque o grupo é fácil. Ele perdeu pro Alcas, empatou com o Nublense. E tá vivo, então ele chegou vivo, com um pouco de sorte também, é verdade, acho que pelo sorteio da Libertadores, com algumas questões, porque teve bagunça de novo esse ano, o Flamengo de novo correu o risco de iniciar mal, por exemplo, o brasileiro e já ficar muitos pontos atrás, e depois, quando se acertar, não dá mais tempo de chegar, que foi o que aconteceu ano passado, mas ele tá vivo em tudo, então São Paulo teve essa chance, e ainda mais com essa parada de ajeitar o time, a gente tá vivo e agora vamos tentar fazer mais do que a gente tá fazendo. Como você antecipou ontem pra gente aqui, não está nada definida a situação com o Alan, o volante do Atlético Mineiro. Parece, aqui na nossa pauta, só que ontem o próprio Mauro já falou que as negociações continuavam, e aí aqui diz que, segundo a reportagem do Globo, as notícias vindas de Minas Gerais, na sexta-feira, de que o Atlético Mineiro havia desistido de negociar o meio-campista Alan com o Flamengo, tinham como pano de fundo a falta de um acordo financeiro. A tendência, porém, é que os clubes aparem as arestas e, enfim, cheguem a um acerto. Ou seja, não tem nada de verdade, de acordo com o que você disse ontem e o que o Globo traz hoje, sobre essa situação de que o Filipão chegou, pediu para não negociar e que não estaria, e aí está aqui, pressionado a quitar dívidas e fazer caixa com a venda de jogadores. Aí é uma pressão dos mecenas, né? Dos caras que botam dinheiro no Atlético Mineiro. O Atlético quer mais dinheiro de bonificação, além do que foi oferecido pelo rubro-negro, totalizando a operação em 9 milhões de euros, a maior parte à vista, o que chegaria a quase 50 milhões de reais. E aí, Mauro César Pereira? Isso depende agora de um acordo, mas no momento algum o negócio parou, acabou, a negociação foi encerrada. A negociação continua. O que foi um rumor que veio de Belo Horizonte, que agora o Atlético não quer vender mais. É que nem essa história de que fulano quer contratar não sei quem, sabe? As coisas surgem não sei de onde. Alguém vaza isso com algum interesse, né? Talvez até de fazer pressão e tal. Mas a negociação oficialmente não acabou, não. Eles continuam em contato. Se vão chegar a um acordo, aí já não sei. Mas a negociação ainda não acabou, não. Porque se você for pensar, né, Bruno, para você contratar um volante de alto nível hoje, ele vai ser caro. Sim. É aquilo, o Sampaoli não vai querer. O Sampaoli faz questão de deixar claro que ele não gosta, não quer trabalhar com medalhão que seja mais velho e que, pega um medalhão mais velho que vai ser um pouco mais barato. Não. Ele quer jogador de intensidade, ele quer jogar da forma como ele gosta, que é pressionando saída de bola, que é avançando o time inteiro, que é todos defendendo e todos atacando. E para isso ele precisa de um jogador jovem.
Ele quer jogador de alto nível. Não vai ser muito barato do que 50 milhões, muito mais barato do que 50 milhões de reais. E realmente não é difícil porque o Flamengo tem dinheiro também, né? Então, e os outros clubes sabem. E jogador bom tem esse preço. Aí é avaliar se vale ou não, se vale a pena ou não. Aí cabe a diretoria do clube, ao treinador avaliar. O Sampaoli gosta do jogador, já trabalhou com ele, mas realmente já é um mercado bem caro. Você pode conseguir alguma coisa, mas aí precisa de algumas circunstâncias, um jogador em final de contrato, que é difícil também. Hoje os clubes estão muito mais precavidos em relação a isso. Mas o Flamengo é um time que hoje, para se reforçar, ele tem que investir, ele tem condição de investir. É uma questão de avaliar se vale investimento. O próprio Palmeiras, que é outro time que tem dinheiro, acabou de pagar 8 milhões de euros no Arthur. Eles chegaram à conclusão que valia a pena investir, e o Arthur está funcionando, está dando muito certo. Então é questão de avaliar, tá? O preço é esse, a gente vai investir ou não, mas é difícil realmente contratar um jogador no alto nível sem fazer um investimento mais alto. O Flamengo retomou os treinos, está de olho na partida contra o Bragantino, esse jogo é na próxima quinta. A reportagem é da querida Alcilene Brito. Fala, Alce. O rubro-negro segue a preparação para essa semana que tem a volta dos jogos. E com foco no primeiro compromisso contra o Bragantino. Ao longo da última semana, o técnico Jorge Sampaoli trabalhou muito a parte técnica com o elenco e também a recuperação de jogadores. Gabigol e Matheus França, por exemplo, treinaram separados do restante do grupo. A dupla passou por processo de recuperação muscular, já que sofreram com lesões na sequência pesada que o Flamengo enfrentou antes da pausa para a data FIFA. Os dois vivem a expectativa de viajar para Bragança Paulista na quarta-feira. Outra boa notícia é que o lateral direito Mateuzinho, em recuperação de fratura na tíbia da perna esquerda, deve iniciar o processo de transição no campo. O técnico Jorge Sampaoli vai aproveitar mais esses dias para implementar o estilo de jogo dele. A característica do comandante tem sido bem recebida pelos atletas que estão vendo os resultados refletirem dentro de campo. O Flamengo tem treino até quarta-feira pela manhã e depois viaja para enfrentar o Bragantino na quinta-feira às 9h30 da noite. Depois o time volta para o Rio e já tem uma nova viagem para São Paulo no sábado para enfrentar o Santos na Vila Belmiro no domingo. Tem drone com interesse do Cruzeiro no Rodrigo Caio, é isso? Informação bem importante, inclusive acabei de receber aqui qual é a proposta do Cruzeiro para o Rodrigo Caio. Qual é a ideia do Cruzeiro? É ter o jogador nessa janela de transferência. O Cruzeiro sabe que o jogador não está sendo utilizado no Flamengo, inclusive tem contrato apenas até dezembro, ou seja, pode assinar um pré-contrato agora e sair de graça em dezembro. O Flamengo não tem interesse em renovar com o Rodrigo Caio, respeita a história dele. Quando termina o Rodrigo? Em dezembro, acaba em dezembro. Não tem interesse em renovar o contrato, até porque o jogador que não está sendo utilizado pelo técnico Sampaoli não dificultaria uma saída nessa janela, mas o Cruzeiro teria que se acertar com o Flamengo também, porque o Flamengo, obviamente, vai querer receber algo, pelo menos alguma coisa, para poder liberar o Rodrigo Caio nessa janela. O Rodrigo Caio recebeu a proposta do Cruzeiro, recebeu há poucos minutos, é uma proposta saindo agora do Flamengo e fechando o contrato até o fim de 2024, e o Cruzeiro, com o ok do Rodrigo Caio, vai enviar um médico aqui ao Rio de Janeiro para analisar as situações clínicas do jogador, que a gente sabe que passou por muitos problemas físicos nas últimas temporadas. Repito, para mim é um ídolo na história do Flamengo, mas de fato chegou o momento que precisa dizer adeus. Não está sendo utilizado, o próprio São Paulo já deixou isso claro, que não vai usar mais o Rodrigo Caio, serão poucas oportunidades para o jogador. Eu acho que para o Flamengo seria até uma boa liberar nessa janela de transferência, porque aí você abre uma brecha na folha salarial, porque o Rodrigo Caio não custa barato para o Flamengo. Por que ele não está sendo utilizado, ô Pedrosa? Olha, porque a gente sempre acha, nesse tempo todo, que por algum momento que o Rodrigo está fora, é por uma questão clínica ou física. E geralmente ela é decorrente do pós-clínico, né? Ele precisa de um tempo para retomar o seu vigor físico e tudo mais. Mas por que agora ele não está sendo utilizado? Fernanda, a carreira do Rodrigo Caio, infelizmente, ela é marcada por esses problemas físicos, problemas de lesões, problemas de insegurança, e não por isso ele não foi para a Europa. Ele não passou no exame lá na Espanha. Tanto Barcelona quanto Valência queriam o Rodrigo Caio, porque nível técnico ele tem para ser jogador de seleção brasileira. Isso aí ninguém discute, ninguém nega. Muito pelo contrário, inclusive em 2019, quando ele performou fisicamente, ele conseguiu ser um dos melhores zagueiros do Brasil. Nesse momento, depois ele teve outra lesão, e no próprio Flamengo, hoje tem jogadores jogando mais do que o Rodrigo Caio. Tem jogadores mais confiáveis fisicamente e que tecnicamente são do mesmo nível do que o próprio Rodrigo Caio, que são os casos de Fabrício Bruno, o próprio Davi Luiz, o
Léo Pereira, entre outros que a gente poderia citar aqui. Então, no final das contas, eu entendo que essa saída do Rodrigo Caio, que eu concordo com o Vene, é um ídolo na história do Flamengo, Sim. vai ser bom para os dois lados, porque hoje ele está sem espaço e no Cruzeiro, muito provavelmente, ele vai ter a oportunidade de desempenhar seu futebol. Inclusive, sobre o Rodrigo Caio, antes mesmo de ele chegar ao Flamengo, ele teve um problema físico que fez com que ele não fechasse com o Barcelona. Eu falei isso aqui agora. Poucos torcedores lembram disso. Então é bom isso ressaltar, porque muita gente acha que o Rodrigo Caio só teve problema físico no Flamengo. Não. Muito pelo contrário. Antes de chegar ao Flamengo, ele já tinha alguns problemas físicos. O Flamengo, em 2019, depois de uma série de exames, decidiu apostar no Rodrigo Caio. Deu certo em 2019, mas foi apenas em 2019, infelizmente. Não por culpa do jogador, nem por culpa do Flamengo, por culpa de ninguém. Aconteceu. Ele teve problemas físicos, aconteceu. Eu acho que agora, repito, seria um bom momento para ele dizer adeus Flamengo, encerrar o ciclo dele pelo Flamengo por cima. Ele deixa por cima. A gente fala tanto, né, Veni, aqui, da dificuldade que às vezes essa gestão do Flamengo tem de encerrar esses ciclos. Às vezes até por aquela misturinha de gratidão, que eu nem acho isso tão ruim, porque vocês sabem que o meu coração fala muito alto quando a gente internamente entende da história daquele jogador dentro daquele clube. Por exemplo, no caso do Bruno Henrique, eu acho um absurdo não ter renovado ainda. Que se lasque como ele vem. O cara fez muito, entregou tudo, se machucou com a camisa do Flamengo, mas por isso que eu não sou gestora, eu sou aqui apresentadora da SBT, entendeu, Pedrosa? Graças a Deus. Por isso que o milionário é o John Dexter, não sou eu, entendeu, ô Pedrosa? Então, assim, isso já faz um movimento de que realmente foi encerrado esse ciclo. Agora, olhando o outro lado, é interessante hoje para o Cruzeiro levar esse jogador? O que você acha, a sua opinião? Olha, eles não vão mandar um médico aqui à toa, né? Eles vão mandar um médico justamente para acompanhar e saber, cara, vale a pena fazer essa contratação? Hoje o Cruzeiro, ele tem um treinador que é muito inteligente, que é o Pepa, não à toa. Acho que ele tem conseguido até arrancar um pouco mais do Cruzeiro do que esse próprio elenco tem de desempenho para apresentar. Eu acho que assim, trouxe o médico. Se o Rodrigo Caio estiver bem, se o Rodrigo Caio realmente estiver tendo uma sequência regular, eu acho que ele pode ajudar muito o Cruzeiro, porque, repito, futebol no pé ele tem de sobra. Eu ganhei um zagueiro maravilhoso com o time achando que ele não prestava mais. O nome dele é Vitor Cuesta. Eu tô amando que ele não estava mais prestando em outro time, né? Ele pode chegar e encaixar no Cruzeiro. Mas aí, pelo lado do Flamengo, Vene, o Flamengo vai precisar trazer um zagueiro para ocupar esse espaço do Rodrigo Caio, ou ele não estava nem tanto sendo usado que ele já não era nem mais uma opção, não vai fazer, entre aspas, nesse momento, como uma opção? Independentemente do Rodrigo Caio, a ideia do Flamengo, da diretoria e até mesmo do São Paulo, eu acho que é muito mais a ideia do São Paulo é ter a contratação de um zagueiro que atue pelo lado direito. Então tem Tem essa intenção. Não é prioridade. A prioridade continua sendo um volante, que é o Alan, que a gente pode falar também sobre isso, e um meio-campo, que é o Meia de la Cruz do River Plate, uma situação extremamente complicada. Mas se surgir uma boa oportunidade de mercado nessa janela de transferência de um zagueiro que atue pelo lado direito, o Flamengo vai fazer a contratação. Repito, independentemente do Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio não será utilizado. São Paulo já deixou isso claro. Nada contra o atleta, mas no esquema de jogo, de fato, se a gente for parar e analisar o esquema de jogo, o estilo de jogo do São Paulo, que é de muita intensidade, eu acho que o Rodrigo Caio não tem mais espaço nesse time. E o Alan? Teve o Alan é o alguma seguinte, atualização é uma nesse novela. drone? Essa novela aí... Há quanto tempo que a gente está dando isso aqui, Venido? Nossa, 2 semanas? Tempo. Mais, pô, tem mais de um mês já. Tem mais de um mês. Caramba. Mas assim, é uma novela justa de acontecer, porque a gente está falando de Flamengo e Atlético Mineiro e de um jogador que para muitos lá no Atlético Mineiro é o principal jogador do elenco, atrás do Hulk. E de fato é. E o único empecilho hoje que faz o Atlético Mineiro não vender é por ser o Flamengo. Porque se fosse qualquer outro clube, o Atlético Mineiro já teria vendido. Por quê? É muito difícil o Alan, muito tempo parado, porque ele está parado desde março por conta de um problema na coluna, receber uma proposta de 9 milhões de euros. O Flamengo está a fim de pagar 9 milhões de euros num volante de 26 anos. Eu te pergunto, fora o Palmeiras e o Flamengo, qual outro clube pode fazer uma proposta como essa ao Atlético Mineiro? E por ser um rival direto, o Atlético Mineiro cozinha a situação, mas sabe que está numa sinuca de bico, porque está vivendo problemas financeiros sérios após a queda da Copa do Brasil. Precisa fazer receita com venda de jogadores. Então eles ficam esperando, segurando a situação, sabendo do interesse do Flamengo, que é um interesse muito grande pelo técnico Sampaoli, que é apaixonado pelo futebol desse jogador, trabalhou com ele em 2020 lá no Atlético Mineiro, e o Atlético Mineiro está aí na esperança, sonha em ter uma proposta do exterior. Muito difícil de acontecer. E o Flamengo, sabendo do desejo do jogador, que já topou a proposta salarial, e repito, é uma proposta salarial de aumento de 25% que ele recebe hoje no Atlético Mineiro. Contrato longo,
Então o jogador quer. O Atlético Mineiro está com dificuldades financeiras. O Flamengo quer muito. Para mim é questão de tempo o Flamengo conseguir essa contratação.